Olá, iniciamos mais um programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, e hoje trouxemos aqui uma celebridade nacional, o Fernando Anitelli, que é do grupo Teatro Mágico, que vem aqui aos estúdios da TV Osasco falar um pouco sobre empreendedorismo, talvez o foco um pouco diferente do que você está acostumado. Aliás, você ouve hoje, inclusive, as músicas do Teatro Mágico na própria novela, né, Fernando? Seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco. Obrigado a você, Paulo, pelo convite. E a gente fica feliz da vida de poder participar de uma TV local daqui de Osasco, nossa terra querida, e falar um pouco sobre a nossa história. Acho que isso é fundamental, essa troca de experiência. Legal. E o Fernando, que nasceu em Presidente Prudente, exato, né? E aos 6 meses ele estava contando que já veio aqui para Osasco, então já é filho da terra, não tem como negar. E você fez as suas principais atividades, passou pela infância, adolescência, aqui na cidade, né, Fernando? Eu cresci em Osasco, frequentei escolas em Osasco, trabalhei em Osasco, as minhas amizades, o meu primeiro amor, a minha família. Sim. Osasco, eu até digo assim, você pode até sair de Osasco, mas Osasco não sai de você. Então a gente tem um carinho gigante aqui pela cidade, sem dúvida alguma. Continuo morando aqui ainda, meus pais, todo mundo, e a gente fica feliz de poder estar nesse momento falando um pouco sobre a nossa história, a nossa caminhada, servir como referência positiva e construtiva. Não, e é muito legal, Fernando, porque com certeza muitos jovens que gostam muito de vocês, né, estão nos assistindo, estão nos ouvindo e fica aquela referência, né? Puxa, ver às vezes no palco, no show, puxa, é tão fácil, né? Mas às vezes não sabe tudo que já ralou, né? Exato. Tudo que teve que fazer. Eu queria que você pegasse um pouquinho lá de trás e contasse um pouco para nós como é que foi o início aqui em Osasco, como é que foi os grupos de teatro, as cabeçadas. Eu queria que você contasse um pouquinho até para a gente ter referências. Importantíssimo, acho fundamental falar disso, porque às vezes as pessoas têm uma visão equivocada e romântica do artista, né? É até complicado falar artista hoje em dia, que hoje em dia você tranca algumas pessoas dentro de uma casa 3 meses e as pessoas saem de lá artistas. Artista, né? Então é complicado. Eu acho que quem trabalha com produção cultural, com criação, com composição, a gente não pode ficar aí nessa visão, que é só você fazer uma música, aí você vai num programa de sábado à tarde ou um programa dominical e você é sucesso no país inteiro e você... Não. Eu acho que primeiramente a gente tem que entender a cadeia da música, quem somos nós dentro desse contexto todo, como se inicia, como se divulga, como se propaga, como você consolida o seu trabalho. Anos atrás, desde a minha tenra idade dos 15, 16, 17, eu estudava aqui em Osasco, no Colégio Objetivo. Sim, sim. E tinha o Festival do FICO, que era o Festival Interno do Colégio Objetivo. E ali eu tive as minhas primeiras glórias com a música. Uhum. Ganhei o festival, melhor show, melhor letra, melhor arranjo. Isso foi marcando ali a minha adolescência. Posteriormente, e eu já com aquela visão de música, querendo fazer música, meu pai, sempre um fã coruja, apostando tudo, e, pô, filho, vai realmente, tenta a música. Comecei a fazer faculdade de comunicação, conheci alguns companheiros ali que nunca mais saíram da minha vida, Jefferson Martinho, um grande amigo meu daqui de Osasco, Ivan Parente, que é um cantor do teatro musical, um ator fabuloso, Danilo Souza, que virou depois um compositor parceiro meu. E na faculdade ali, a gente começou a mirabolar as primeiras tentativas, né, de fazer música e viver da música. Então, essencialmente, o que acontece? Eu compreendia que, naquele momento, com aquele meu grupo que se chamava Madalena 19, a gente entrou numa gravadora chamada Cascatas Records, né? Sim. Ainda se fosse Cachoeiras, mas era Cascatas Records. E a gente acabou entrando num grande rolo, na verdade, porque essa gravadora, quando a gente estava gravando quase o álbum inteiro, resolveu ligar e falou, regrava tudo em versão de forró, ska.
Não tem nada a ver, não regrava, não tem nada a ver. Então engavetaram a gente, não tinha internet na época, a gente ficou preso. Então essas mazelas do início de carreira, de você acreditar piamente em um contato, em um produtor, amigo do fulano, em um diretor, amigo do ciclano, essencialmente é o seguinte: acredite na sua obra, honre a sua obra e honre o seu público. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter é que o que ela está fazendo não é brincadeira. Viver de música, ainda que eu esteja pintado, transfigurado num personagem de palhaço, aquilo não é brincadeira. O que existe atrás daquele palco, daquela coisa lúdica, daquela poesia, daqueles arranjos, são horas de pesquisa, estudo, técnica, entrega, disposição, ralação. Então a gente compreendeu que fazer parte de uma gravadora, o caso da Cascata Record, não fazia mais sentido, perdeu aquele glamour. A gravadora mandou a gente refazer tudo, colocou a gente na gaveta. A gente teve que acabar a banda, né, para desfazer o contrato e continuar cada um a sua carreira. Então naquele momento eu estava muito triste. Meu pai, filho, imagina, cara, você vai encontrar na faculdade uma galera que vai te ajudar, que você vai criar outros grupos, tal, blá, blá, blá. Então ali começava aquele rolo de, poxa vida, a gravadora não é mais a solução. Não é mais você entrar numa gravadora, ela vai te colocar no rádio e acabou, tá feito. Não, existem várias negociações, negociatas, né, para essas coisas todas terem uma certa constância. Aí meu pai, vendo tudo aquilo, falou: filho, ele pegou todas as nossas músicas e jogou na internet. Na época era o Emule que você tinha, que era um software, um dispositivo. Sim. Eu falei: pai, mas por que você fez isso? Aí meu pai falou: filho, porque não vai ser um engravatado atrás de uma mesa que vai dizer se seu trabalho é bom ou não. É o público fazendo fila na porta. Olha que legal. E aquela palavra de um pai apaixonado, querendo que a música do filho alcançasse outros corações e mentes, era o início, o DNA da música livre. Ali, para mim, falei: poxa, faz total sentido isso. Eu não tenho que esperar um cara dizer se meu trabalho é bom. Você já tem um público aqui querendo, assim, interessado, né, no porquê, para quê que eu estou fazendo tudo isso. Não vai ser aquele cara que vai ser esse filtro, que vai me ancorar, que vai me censurar. Então, surgia através de uma tecnologia, a internet, uma brecha capaz de tornar você, um cara do anonimato, em contato direto e transparente com o seu público. Fernando, mas precisou muita persistência, eu diria até no seu caso teimosia, né? Porque se você fosse até se ligar naquela máxima de viver de arte, não dá, é aquela coisa, e principalmente numa cidade aí ao lado de São Paulo, onde a produção cultural também é muito rica. Uhum. Se você fosse acreditar nisso, você não estaria alcançando o sucesso que você está alcançando hoje, né? A gente tem que ser teimoso, Paulo, para trabalhar com as coisas que a gente acredita, que a gente ama. A gente tem que ser teimoso, senão a gente vai acabar indo na fila e sendo levado roboticamente para qualquer outra função que você vai ficar das 8 às 6 e não vê a hora de sair de lá. Então, o que era compreensível? Poxa, o trabalho que a gente está fazendo aqui, ele tem uma responsabilidade e ele tem que alcançar essas pessoas. De que maneira? Então a gente resolveu criar o quê? Uma relação direta com o público. Surge nesse momento onde tem um pai coruja e um filho querendo viver de música, o meu irmão, o Gustavo Anitelli, que é um sociólogo. Ele olha para isso e fala: poxa, a gente tem que juntar essas coisas. Fernando, a música tem que ser livre, de fato, não tem que custar nada. Mas como assim, Gustavo? A gente vai vender, como é que eu vou viver? Ele falou: cara, você vai viver de outras coisas, dos desdobramentos disso. Mas nós vamos deixar para contar isso, um pouco disso no próximo bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar já já. Não saia daí que está muito legal. Voltamos com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com um novo amigo aqui da TV Osasco, Fernando Anitelli, que é do grupo Teatro Mágico, você sabe muito bem. Bom, aliás, o Teatro Mágico foi criado pelo Fernando, né? Em 2003, dezembro de 2003, salvo engano, né? Exatamente.
Nossa primeira apresentação foi dia 13 de dezembro de 2003. Ele é fruto de também aí, né, como você diz, de um pai apaixonado, um filho que estava querendo viver de música, de um irmão sociólogo e de alguns amigos malucos. Exatamente. A gente convidou uma porção de gente que eu conhecia de saraus e tal, para participar da gravação do CD. Depois eu tive que chamar outras pessoas para poder fazer aquele CD poder ser executado ao vivo. E o projeto sempre foi pensado dessa maneira. A gente tinha que fazê-lo acontecer. Não podia ter ego acima do projeto. A gente tinha que trabalhar em função dele. E, como eu estava dizendo, a gente vinha de uma experiência triste com gravadora, de uma relação que estava ficando muito claro o que era gravadora, rádio, como é que funcionava essa dinâmica toda. A tecnologia se tornando cada vez mais acessível, o Orkut, comunidades de redes sociais surgindo naquele momento. E o meu irmão, o Gustavo Anitelli, olha para isso e fala, cara, a música tem que ser livre. Mas como assim o livre? Ele falou, cara, é um exemplo simples. O fã, né, hoje, essa geração nossa, nova, o fã mais apaixonado, ele vai numa apresentação, ele vê o show da banda, ele fica na grade ali, acaba o show, ele vai até a barraquinha, compra um CD, chega na casa dele, abre a rede social, fala, amigos, ouçam isso, pá! Isso é crime? Isso nunca foi crime. Isso é compartilhar a música, isso eu falo, é compartilhar a afetividade. A gente fazia isso antes com fita cassete, sim. Depois a gente passou a fazer isso com CD. Verdade. Aí era o MP3 que você baixava e hoje você não precisa nem baixar, tá tudo na nuvem. Uhum. É o famoso streaming, você deu play, a coisa tocou. Então você não precisa mais carregar fisicamente coisas. A música, que é um bem imaterial, está acessível para todo mundo de qualquer maneira. Então a gente compreendeu que, poxa, a música e tudo que é musical, vídeo, texto, tudo que é downloadável, tem que ser acessível diretamente para as pessoas. Porque se a gente não fizer, o fã, o cara que mais gosta da gente, vai fazer para espalhar isso. E isso não é crime. Isso começou a ser taxado como crime pelos lobbies de gravadora, de editora, para não façam isso porque a gente vai perder dinheiro. Entendi. Só que, enquanto eles diziam vamos perder dinheiro e não pensavam em soluções construtivas para isso, outras pessoas e jovens foram entendendo e compreendendo, pô, minha música tem que ser livre, tem que se espalhar, tem que escoar, as pessoas têm que ouvir minha música. Uhum. Música é que nem passarinho, precisa do ar para viver. Você não vai poder proteger uma música deixando ela na gaveta sem tocar. Era essa a maneira com a qual as pessoas trabalhavam. Não, eu estou protegendo a sua obra. Não, a minha obra, para ela ser protegida, ela tem que cada vez mais estar no ouvido das pessoas. Se você usa um carro durante um ano, no final do ano ele está com um problema de freio, o pneu está com não sei o quê, o filtro está sujo. Agora, se você usa uma música durante um ano, ela é cantada, exaltada por aí, isso só está fortalecendo cada vez mais a sua carreira. Então, a gente tinha que compreender essa transição e, claro, toda transição, toda novidade gera dúvida, curiosidade, gera represália, porque alguém vai deixar de ganhar, outros começam a ganhar com isso. Então surge uma nova economia, a economia da música digital, onde você consegue, através das redes, ficar frente a frente com o seu público de uma maneira transparente, falando do que se trata, o porquê, para quê das coisas. Você tem a sua música downloadável, o seu vídeo, os seus textos, suas fotos, mas ainda assim o público sente, pô, eu estou fazendo essa banda acontecer, eu sou a extensão da trupe do Teatro Mágico. E aí, mesmo assim, baixando, o público vai na apresentação e compra o CD. Então, era isso que eu ia te perguntar. Nesse novo formato, nessa acomodação da música digital aí com download grátis aí na internet, o conjunto, a trupe, a banda, enfim, o grupo musical, o artista, ele boa parte, eu creio que da sua receita é da venda dos seus discos, né? No caso de vocês, vocês fazem a venda nos próprios espetáculos, nos próprios shows. Exato. E assim, a receita maior de vocês é pelas próprias apresentações. Os artistas hoje, grande maioria deles, e isso há mais de 20 anos já, ganham nas apresentações. Tá. Quem ganha com a execução da música são as editoras e as gravadoras.
né? Ok. Então o artista, ele não ganha mais com a venda de CD. Um exemplo, é dificílimo qualquer artista ganhar 10% da venda do CD dele em qualquer gravadora. Quem tem isso é tipo, sei lá, Xuxa, Roberto Carlos, Estãozinho Chororó, uma galera. Eu ganho mais vendendo a 5 cruzeiros o meu CD do que grandes artistas de grandes gravadoras. Entendi. Porque naquele preço que está colocado daquele artista, está embutido ali uma porção de coisas. A multinacional, a negociação do jabá com a rádio para poder veicular isso daí. Então, existe, na verdade, outras coisas que custam o preço daquele CD. Quando você faz isso diretamente com o público, você tira o atravessador cultural, aquele que vai engordurar o seu projeto. Então, na verdade, o artista ele não ganha somente na venda do CD dele. Ali é um cartão de visita. Ele vai ganhar fazendo shows e com os desdobramentos da sua obra. O que seria isso? Camiseta, boné, adesivo, a marca em si. Você cria uma marca com personalidade, com criatividade. Você não pode simplesmente, então já entendi, vou pegar minha música, fazer uma banda, vou jogar na internet e tá pronto. Não, não é. A sua banda tem que ter personalidade, tem que ter um show muito bom, tem que ter arranjos interessantes, tem que ter um porquê para quê. As pessoas vão sair de casa, pagar um show, um estacionamento, para quê? Né? Então, a gente compreendia ali que cada vez mais a nossa responsabilidade na formação desse público, na formação das nossas músicas, era cada vez maior. A gente estava, na verdade, você era livre, independente, mas você dependia de uma porção de coisas. De um público te seguindo, de uma boa divulgação na internet, de uma relação transparente com todos aqueles que vão fazer parte daquele projeto. Então, era claro para nós que um novo momento se abria, um novo caminho, havia uma luz. A gente não estava mais naquela avenida onde para andar ali tem que pagar o pedágio para poder sua música tocar. A gente estava no acostamento, andando no acostamento e dizendo, galera, vem por aqui que aqui tem um caminho, aqui tem uma solução. Foi daí então que surge o Teatro Mágico. Nós não fomos os primeiros, nem os únicos, mas nos tornamos uma referência dentro da cena independente da música pop, um grupo fantasiado de personagens falando críticas, colocando ali as suas mazelas, os seus amores e falando possíveis soluções de música livre, de economia digital, compartilhamento de conteúdo para uma galera que então é uma geração inteira nova que vive hoje grudado na internet. Fernando, essas produtoras, esses intermediários, eles estão fadados aí com o tempo a desaparecer ou vão ter que se adequar ao mercado e aí não ter essa importância que tem? Você disse que 10% só chega, é uma coisa que é inimaginável, né? Mas eu vou, antes de você responder, vamos pensar um pouquinho, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar. Você fala no próximo bloco. Ok. O Revista volta já já. Estamos de volta com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando com o Fernando Anitelli, que é do grupo, aliás, é o fundador, é o criador, o líder do grupo Teatro Mágico, que hoje, inclusive, é trilha de uma novela na nossa pequena concorrente, né, Fernando? Fala um pouquinho dessa música. Sim, sim. A gente foi convidado pela Globo, que é um canal que essencialmente vive de teledramaturgia, para ter uma música nossa, a novela Flor do Caribe, que foi ao ar o ano passado. E essa música é de um compositor chamado Pedro Munhoz, a música se chama Canção da Terra, é um hino dos movimentos campesinos. A gente ficou feliz pelo convite, porque é uma música muito politizada e tem uma letra muito interessante, inteligente. A gente pediu para que não tivesse nenhuma edição, eles gostaram da música, queriam de qualquer jeito, e a gente conversou com o Pedro Munhoz e fizemos, junto com a Som Livre, a gravadora da Globo, o primeiro contrato de música livre do país.
A gente falou, a nossa música pode ir para a novela, mas ela pode ser baixada, compartilhada, remixada, ninguém tem que ser criminalizado por isso. Então eu poderia, mesmo a minha música estando no CD deles, da Som Livre, eu poderia baixar essa música lá no meu site, o Pedro Munhoz no site dele, as pessoas poderiam acessar. Então a gente ficou feliz porque pela primeira vez cria-se abre-se uma porta, um caminho. Você quebrou um paradigma de você pela primeira vez. Exatamente, de você não criminalizar quem gosta de música, quem quer ouvir e baixar. E a Som Livre, que é o nome da gravadora, fez pela primeira vez na vida dela um contrato de música livre de fato. Agora, conta um pouquinho do bastidor disso tudo. São empresas pequenas, Som Livre, a Globo, não vão reclamar. Como é que foi a reação inicial desse povo que estava... não foi estranho? Como é que você negociou? Pô, mas vai colocar uma coisa livre? Você pode ganhar dinheiro com isso? Alguma coisa do tipo? Na verdade... Quando a música, a gente fala que a música é livre, e essa é uma pergunta muito importante, não quer dizer que a gente abre mão do direito autoral. Eu sou compositor da minha música, o direito autoral me pertence, mas a minha música ela pode ser acessível, ela pode ser baixada, ela pode ser ouvida, pode ser compartilhada. O direito autoral, ele vai trazer para mim um retorno. Quando a minha música for executada publicamente, o ECAD tem que recolher, né? Opa, tocou, o ECAD tem que me pagar. Tocou no rádio, o ECAD vai lá, tem que me pagar. Tocou na TV, o ECAD vai lá e tem que me pagar. O problema é que o ECAD é uma máfia, é uma caixa preta. Existe há 40 anos, desde a época da ditadura. Eles têm os mesmos regimentos até hoje. Com 15 dias de antecedência, você precisa avisar o ECAD aonde você vai estar, tocando o quê, que lugar, que hora, que música, para que eles deem um aval. Ok, você pode tocar isso. É uma espécie de... Eles não são um órgão público, mas trabalham como tal. Eles recolhem de todo mundo e repassam por amostragem, ou seja, para as músicas mais tocadas. Mas quem são as músicas mais tocadas? São as músicas que previamente já fizeram um certo acordo com algumas determinadas rádios. Então, existe um ciclo ali vicioso de ECAD, de execução. Quem tem a música executada pouco, acaba nem recebendo muitas vezes. Então, na verdade, eu sou a favor do direito autoral, eu sou a favor da transparência no recolhimento que o ECAD faz e, e nesse repasse que faz para os compositores. Então, a gente começa a descobrir, então, que a música... ela nos dá dinheiro através desse recolhimento do ECAD, ela nos dá dinheiro quando você faz um show, mas também, como eu estava dizendo, com os desdobramentos da sua obra, com produtos da marca, com pôster ou com CD e DVD com preço justo, você consegue. As pessoas que gostam do artista querem ajudá-lo a ter sobrevida, a ter mais oxigênio. E isso é você também conseguir um capital. Isso não quer dizer que é crime. Você fala de música livre, artista e está ganhando dinheiro, então não é o quê? A gente está fazendo... A gente tem que sair desse estigma, né? A gente vive num país capitalista. O que a gente tem que fazer é saber como a gente pode agir trazendo mensagens humanitárias, falando sobre um socialismo, um amor, mas não esse amor raso e efêmero, esse amor que faz revolução, com essa disposição que a gente traz um trabalho que é artístico, mas ao mesmo tempo político e ao mesmo tempo trata da economia digital, uma nova maneira de você divulgar a sua música, fazer a sua biblioteca de vídeo, música, foto, texto, divulgar, conhecer o seu público. E é um trabalho de formiga. Você começa em Osasco, vai tocando nas regiões, vai criando junto com as prefeituras possibilidades de fomento. Pode ser festivais, de repente a prefeitura, sei lá, participando de debates e encontros, a gente já pensa uma porção de coisas. Por que não tem, por exemplo, um quiosque no meio de um shopping daqui de Osasco, onde ali tem, nesse quiosque você digita, tem o nome das bandas todas da região, você pode fomentar festivais, não do primeiro, segundo, terceiro colocado, mas para que as bandas possam compartilhar isso daí. Você pode espetar um pendrive ali e baixar as músicas daqueles artistas locais. Tem que ter dentro das programações, tanto de TV quanto de rádio, espaços para os artistas locais. É o que vocês estão fazendo comigo aqui agora, é o que vocês estão fazendo com aquele outro programa da poesia, que vem o Salatiel falar aqui. Sim. Isso é fundamental. Osasco tem um monte de gente criativa e interessante e que às vezes passa despercebido porque não está na mídia. Mas que mídia é essa? Hoje a gente faz a mídia, a gente é capaz, sim, de uma maneira, claro, dentro do nosso tamanho, mas ainda assim capaz de
tocar, capaz de fazer uma gravadora grande, abrir as portas para você. Quando a Globo nos chamou, respondendo agora a pergunta, já conheciam o nosso trabalho, sabíamos, já sabiam que éramos um grupo de música livre. As pessoas se espantam, as pessoas fazem convites para nós, todas as gravadoras praticamente já convidaram a gente. Sim. E todas vêm com o mesmo discurso: nós queremos administrar o projeto de vocês pelos próximos 3, 4 anos, sei lá. Eu falo, poxa, mas a gente fez uma história até agora e que funciona tão bem, e que eu não tenho problema de fazer projetos com nenhuma gravadora, com ninguém, mas desde que não venha a ferir a minha obra e o meu público. Se hoje o meu público pode baixar na internet, se a gravadora fala, a gente quer administrar vocês, beleza, nosso público, a primeira pergunta, a gente pode vender o nosso CDzinho a 5 cruzeiros, como a gente faz? O público pode baixar na internet? Ah, não pode. Então, a partir dali já tem um erro. A nossa bandeira, ela se mostra viva, forte, corajosa, efetiva, e a gente quer que outras pessoas aprendam com isso e possam trilhar seus caminhos também. Bom, eu vou aproveitar uma pausazinha, Fernando, e agradecer as mais de 50 emissoras que retransmitem o nosso programa em todo o estado de São Paulo. São as TVs comunitárias, as TVs educativas, são aí fortes resistentes também, estimuladores da cultura local. Agradeço muito a vocês. E assim, o Fernando, a modéstia dele, a bondade, a caridade aqui conosco, falou com tanta importância da TV local, mas ele foi convidado, salvo engano, em 2009, se eu não estiver enganado, me corrija, para o Fórum Mundial, Social Mundial. Você foi cantar lá para até pelo cunho das letras de vocês, até pelo cunho engajado, né, social, né? Exatamente. A gente participou de festivais assim, de encontros, de movimentos, ocupações de universidades. A gente já entrou nas ocupações dentro da reitoria para fazer sarau, para conversar com o público. Isso é fundamental. Essa coisa que cantavam, que o artista tem que ir onde o povo está, é real, é verdadeiro. Sim. E não pode ser uma coisa efêmera no bar somente, acabou. Não, você tem que viver o que está acontecendo, o que se passa. E assim a gente aprende, assim a gente consegue se fortalecer e perceber aonde é que as coisas estão erradas e equivocadas nessa cadeia produtiva da música. Então eu fico feliz assim de onde você fala sobre teatro mágico, você olha na nossa história com quem a gente se envolveu, aonde a gente estava, do que a gente fala nas letras, qual que é o nosso cunho engajado. Eu não estou engajado para o teatro mágico crescer. Eu luto para que outras bandas, outros grupos, para que a música tenha, na verdade, força, para que a cultura não seja tratada simplesmente como entretenimento e como moeda de troca para a governabilidade. Para que a cultura seja realmente um foco, um pilar importante para uma juventude gigante, assim como o esporte. Então, essas coisas são fundamentais. O teatro mágico, por isso também, acaba recolhendo uma porção de gente contra, né? Sim, sim. Poxa, como é que Natural. você fala sobre música livre? Outro dia eu vi o Rick Bonadio e o Lobão falando sobre, os caras do teatro mágico ficam liberando música aí, ficam abrindo essa mania, isso aí de repente vai ser um problema, não sei o quê. Problema nada. É que talvez essas pessoas não vivenciaram esse novo momento, sim, onde a tecnologia é uma ferramenta fundamental na tua mão e você não precisa ficar refém dos editais, dos SESCs, né? Quem vai ser o mecenas que vai enfiar dinheiro aqui? Eu acho que a gente tem que criar políticas públicas para fortalecer a cultura e não para simplesmente dar dinheiro para um e acabou. Tem que dar autonomia, tem que dar constância para os projetos. Eu acho que essa é a ideia. Legal. Fernando, nós vamos deixar o nosso telespectador com água na boca, vai ficar esperando uma outra oportunidade e acabou o nosso tempo. Okay. Fica os instantes finais para a sua despedida do nosso público. Bom, eu agradeço o convite, o carinho de todos vocês. O que eu quero dizer assim, para quem está começando com música, com arte, honre o seu trabalho, a sua obra, honre o seu público, não se perca nos devaneios equivocados e românticos do sucesso, isso inexiste.
Isso é balela. O que existe é um trabalho sério, com técnica, com respeito, com disposição, com entrega. Acho que se você tomar suas criações a partir disso, naturalmente outras coisas surgirão. Agradecemos em primeiro lugar, então, a Deus a nossa possibilidade de estar aqui conversando com você e ao nosso telespectador que tem dado a honra da sua audiência. Um grande abraço e continue aí na sua programação local. O Invista vai ficando por aqui. Até mais.